E aí, meus queridos alunos e amantes da história, hoje nós falaremos sobre a Baixa Idade Média, o período do renascimento comercial e urbano. Então, bora comigo! Agora, turminha, vamos falar sobre algumas associações de mercadores que haviam na Idade Média. As ligas, as guildas e as corporações de ofício. Começar pelas ligas. As ligas são associações de cidades. Lembram muito um bloco econômico, só que em vez de ser entre países, é entre cidades. Então algumas cidades se uniam para comercializar livremente entre elas. E ao mesmo tempo se proteger daquelas cidades que não eram membros da liga. Então, na verdade, a liga ela é livre cambismo para os membros e protecionista contra as cidades que não faziam parte da liga, tá? A liga mais famosa e mais rica da Europa foi a famosa Liga Hanseática, que era formada por 40 cidades alemãs, tá? As guildas, elas são associações de mercadores, comerciantes, de uma mesma cidade, só que de vários ramos. Então, pensa numa cidade, vai Augsburg, sapateiros, ferramenteiros, tintureiros. Então, esses comerciantes unem-se e formam uma guilda. Qual que é a ideia? Proteger o comércio local. Tá? Então, a guilda é uma associação de mercadores de uma mesma cidade, só que de vários ramos. E agora sim o plus turbo, as corporações de ofício. As corporações de ofício, fecha um pouco mais. União de mercadores de uma mesma cidade e de um mesmo ramo. Tem 10 sapatarias em Augsburg. Os 10 sapateiros unem-se e formam a Corporação de Ofício dos Sapateiros de Augsburg. Protecionista, proteger o ofício deles. O ofício é a profissão, turma. Tá? Proteger a oficina deles, local de produção. As corporações de ofício regulavam o preço, a qualidade e a quantidade. Então, qualquer oficina que você fosse, você iria encontrar exatamente o mesmo preço, a mesma qualidade e a mesma quantidade. Era muito importante que a concorrência fosse justa entre eles, tá? Ainda era uma influência forte da Igreja Católica, essa ideia de justiça aí. E logicamente que as corporações serão muito importantes nesse começo para defender aquela categoria, para que cada ofício tinha o seu corpo, né, de oficina, de categoria, protegido dentro da cidade ali, tá? Por exemplo, os pedreiros de Paris, né, os pedreiros franceses, resolveram se unir e formar uma corporação de ofício dos pedreiros franceses. Não o pedreiro, o peão ali, o que está trabalhando no dia a dia. O que nós chamamos hoje de mestre de obras, o chefe entre eles, também trabalhava, mas seria o engenheiro da obra. Então esses chefes pedreiros franceses de Paris reuniram-se e formaram uma corporação de ofício de pedreiros de Paris. Como você fala pedreiro em francês? Pedreiro? Não. Você fala maçom. Então a maçonaria surge de uma corporação de ofício de pedreiros franceses. Por isso desse aspecto de proteção, de defesa, guardar alguns conhecimentos apenas para os membros da corporação usarem, tá? Então ligas, associação de mercadores de várias cidades e vários ramos. Guilda, associação de mercadores de uma mesma cidade e vários ramos. Corporação de ofício, associação de mercadores de uma mesma cidade e de um mesmo ramo. Ofício significa profissão, como eu acabei de falar. As oficinas tinham a seguinte formação, basicamente. Oficina local de produção. Lembrem-se que ainda produzimos com as mãos. Estamos na fase da manufatura. Maquinofatura só da Revolução Industrial para frente, belezinha? Então na oficina, dono dos meios de produção e trabalhador, mestre artesão.
O mestre artesão trabalha e é o dono dos meios de produção. Abaixo dele, o oficial é um trabalhador, mas que já recebe um salário. Abaixo do oficial, o aprendiz, aprende a profissão. Ele não tem salário. Ele recebe pouso, comida e aprende a profissão. Você não tinha cursos técnicos ainda, como tem no Brasil, Senac, Fatecs, Senai, não havia. Você aprendia trabalhando. Então, por isso que você era um aprendiz. Fazer um momento cultural com vocês. Sabe quem que teve essa ideia de criar cursos técnicos, né? O ensino técnico profissionalizante? Napoleão Bonaparte. Ele mesmo, Napoleão. O Napoleão querendo dinamizar a indústria francesa, né, suportar ali a concorrência com a Inglaterra, ele teve a sacada do quê? De criar o ensino técnico e profissionalizante. Belezinha? Momento cultural de hoje para vocês, tá? Turma, e abaixo do aprendiz havia o jornaleiro. Jornaleiro vem de jornada, de giorno. Era contratado por um período determinado. Tinha um salário fixo, entendeu? Mas por um período determinado. Nem todas as oficinas tinham seus jornaleiros. Era quando mais necessitava de algum reforço ali, alguém ficou doente, trocar um trabalhador, beleza? No geral, as oficinas têm, então, um mestre artesão, dono e trabalhador, o oficial, um trabalhador assalariado, e os aprendizes que aprendem a profissão. Essa era a estrutura da oficina medieval. Porém, quando chega no século XIV, teremos uma grande retração econômica e populacional na Europa. É a famosa crise do século XIV. 3 fatores contribuíram para a crise, formaram a crise. Primeiro, a fome. A fome ou a grande fome é uma questão climática. É a seca provocando uma grande fome. O segundo fator, a peste negra. A peste negra ela foi introduzida na Europa pelos comerciantes italianos através da Rota de Seda. É assim, eles iam comprar seus produtos em Constantinopla. Lembram-se? A Quarta Cruzada reabriu o mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Não é isso? Quem reabriu? Os italianos. Então os italianos iam comprar seus produtos lá em Constantinopla, principalmente a seda, e eles voltavam para a Itália contaminados. Então a peste entra na Europa através da Rota da Seda, com os italianos. Chega na Europa, um clima totalmente favorável. Olha, cidades superpovoadas, falta de higiene, falta de saneamento. Foi uma festa para os ratos e para as pulgas. Então vocês contaminam com a pulguinha te picando e tem também a contaminação pelo ar, pela saliva. Desde que você tenha a peste negra pulmonar. Então você tem aí a peste praticamente o ano inteiro. A peste, pessoal, matou 1/3 da população europeia. 1/3. Tá? Muitos atribuíam a peste a um castigo divino. Deus está castigando a humanidade e jogando as suas flechas sobre a humanidade. Se Deus joga as flechas da peste negra contra a humanidade, vamos cultuar São Sebastião. Como morreu, foi atingido por flechas e sobreviveu, na verdade, né? Vamos cultuá-lo para nos protegermos das flechas da peste negra. Outro fator cultural também interessante aí é lembrarmos que muitos judeus foram perseguidos e culpados pela peste. É que na verdade os judeus se contaminavam menos, tinham mais ideias de higiene. E daí muitos cristãos vão culpar os judeus pela peste negra. E muitos judeus foram mortos, viu? Perseguidos ali nessa época. Só cuidado com uma coisa, meus amantes da história. A Igreja Católica ela não ratificou essa ideia de culpa dos judeus, não. Era uma coisa mais dos cristãos europeus ali. Tá? Vai surgir também nessa época os movimentos chamados de movimentos flagelantes. A peste é um castigo de Deus. Então, os movimentos flagelantes, pessoas que se flagelavam, cinto, chicote,
iam se flagelando. Então elas estavam punindo o seu corpo, pedindo perdão a Deus para que a peste negra terminasse. A peste negra tem esse nome porque a pele escurece muito rapidamente. Tá? Ela veio da Ásia. Depois também virá aí com ratos e porões de navios. Tá? Então a pele ela escurece muito rapidamente. Em algumas partes do corpo ela forma uns bulbos muito grandes, tamanho de uma laranja, de um ovo. Então por isso que muitos chamam também de peste bubônica, que é transmitido pelo Yersinia pestis. Yersinia que é o nome do cara que descobriu aí o transmissor, tá? Então, uma homenagem ao descobridor do transmissor, Yersinia, chamaremos de Yersinia pestis, tá? Então essa é a peste negra, transmitida por ratos, pulgas, também fruto do progresso. Qual o progresso? O comércio, as viagens, as cidades, o mundo cada vez menor, o mundo cada vez com mais contato. Veja a pandemia de Covid, ela também é fruto desse progresso. Hoje nós chegamos em qualquer lugar do mundo com aviões, né? Em um dia e pouco, e poucas horas chegamos no outro continente, no outro país. O mundo está pequeno. Esse progresso também sempre contribuiu na história para a difusão das doenças, até que elas se tornassem grandes pandemias, como o caso da gripe espanhola, do Covid e da peste negra também. E o terceiro fator da crise do século XIV é a famosa Guerra dos 100 Anos, uma disputa entre a França e a Inglaterra de 1337 a 1453. Na verdade, são 116 anos de guerra. Eu gosto de explicar essa guerra através de dois fatores, o fator político e o fator econômico. Fator político, o rei Carlos IV da França vai morrer sem deixar herdeiros. Eduardo III, rei da Inglaterra, que tinha parentesco de fato, reivindica o trono francês. Eu, Eduardo, sou o rei da Inglaterra, tenho parentesco com o rei Carlos IV, exijo o trono francês. Só que, logicamente, a nobreza francesa não queria aceitar que a França pertencesse à Inglaterra. Então, a nobreza francesa vai escolher Felipe VI para ser rei da França, um conde. Só que a Inglaterra não aceitou essa escolha francesa, porque o Eduardo III tinha o direito ao trono francês. Então o fator político da Guerra dos 100 Anos é a disputa entre a França e a Inglaterra pela sucessão do trono francês após a morte do rei Carlos IV da França. O fator político da guerra, econômico da guerra, a disputa pelo domínio da Rota de Flandres. A Rota de Flandres, já expliquei o que é uma rota comercial. Ficava no norte da França. Não é Flandres, é a rota que te leva até Flandres. Beleza? Era a rota mais rica da Europa. O que os ingleses pensaram? Se nós, ingleses, dominarmos a França, nós dominaremos a Rota de Flandres. Percebeu? Então esses dois fatores, eles se casam. Fator político, disputa pela sucessão do trono francês, e o fator econômico, a disputa pelo domínio da Rota de Flandres. A guerra no início é marcada por vitórias inglesas. Os ingleses chegaram a dominar todo o norte da França. O grande problema, pessoal, é que os franceses não uniam-se para lutar contra os ingleses. Buscavam apenas defender as suas regiões. E isso facilitou várias vitórias inglesas. Até que vai surgir uma figura muito importante para a guerra, Joana d'Arc. Seu caráter místico de falar com Deus, receber mensagens divinas, ela vai liderar o exército inglês junto com a família Valois. Então a liderança francesa no final será a mulher, olha que fantástico, meninas, uma grande mulher liderando aí, a Joana d'Arc, mulher e camponesa, tá? Junto com a família Valois. Então Joana d'Arc e a família Valois vão liderar a vitória francesa. Eles conseguiram despertar o nacionalismo dos franceses. Esse sentimento que faltava, uma ideia de nação. Vamos nos unir para lutar contra os ingleses. Eles vencem a guerra. Quem vai governar a França? A família Valois. Então os nobres
franceses reconhecem a liderança da família Valois. Então a principal consequência da Guerra dos 100 Anos para a França é isso, é consolidar o Estado moderno francês. Nasce a nação França. Já havia um processo de luta, de consolidação com a família Capetinga, mas o Estado moderno francês nasce agora, é um plus turbo isso. Tá? A vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Infelizmente, Joana d'Arc não vai ter a mesma sorte que a família Valois. Ela vai acabar sendo depois presa pelos ingleses e vai ser queimada nas fogueiras da Santa Inquisição. A crise do século XIV também, pessoal, vai fazer estourar na Europa uma série de revoltas camponesas. Veja bem, a vida dos camponeses pioraram ainda mais, porque os camponeses sofreram a fome, sofreram a peste, e os que sobreviveram serão ainda mais explorados por seus senhores. Então isso funcionou meio que como uma gota d'água. Então vai estourar uma série de revoltas camponesas na Europa que vão matar padres, nobres, vão saquear igrejas, saquear castelos. Dessas revoltas camponesas, as mais famosas são as Jacqueries, ocorridas na França. Jacquerie vem da expressão Jacques Bonhomme, Jacó bom homem. Não estou traduzindo ao pé da letra, mas seria mais ou menos no Brasil, aquele homem do campo mais bobo, um Zé Ninguém, um João Ninguém na vida aí. Então as Jacqueries são revoltas camponesas ocorridas na França. É uma das consequências da crise do século XIV, pois os camponeses estavam ainda mais explorados por seus senhores. Vão matar e saquear nobres e clérigos. Logicamente, no final foram massacrados. Então, pessoal, juntando esses três fatores, a Europa sofreu uma grande retração econômica e populacional. É preciso nos recuperarmos da crise do século XIV. Navegar é preciso. As grandes navegações também serão motivadas por essa necessidade de superar a crise do século XIV. Mas isso será assunto para a nossa próxima aula. Pessoal, um beijo para todos, tá? Continue lutando e amando muito a vida de vocês. Um beijo e até mais.